Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, que traz como título A Fé Transporta Montanhas. E vamos estudar hoje a parábola da figueira que secou, né? Então, vamos sem demora para o texto. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, Jesus, né? E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Nossa, é esquisito o negócio de Jesus amaldiçoar alguma coisa. Tem umas coisas no Evangelho meio estranho. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Esse trecho está em Marcos. E aí eu fico me perguntando que passagem esquisitinha que Jesus está amaldiçoando. Não cola uma coisa com a outra, concorda? Né? Jesus amaldiçoar alguma coisa. Enfim, vamos ver se os espíritos têm alguma explicação para isso. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são, todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Tá, eu consigo compreender essa explicação, só não acho que a palavra amaldiçoou seria dito. Quem sabe isso foi trocado, né, nas traduções, porque continuo sem achar que não. Mas, ok, a figueira que secou são aqueles que só têm palavras, mas não têm frutos, e aí concatena com um estudo que a gente viu alguns episódios atrás sobre a questão de dar frutos, né? Não é aquele só que finge que é inteligente, que finge que tem a palavra de Deus, que finge ser bom, mas sim aquele que dá frutos. Então é uma figueira que não tinha frutos nesse sentido que está se falando. Ok, vamos continuar. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima, são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em número, para que abunde o alimento, aos por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos,
se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Nossa, aí caiu o meu queixo, porque parece que eles estão falando do que está acontecendo atualmente. Muitos médiuns, especialmente muitos médiuns famosos e que têm muitos seguidores e veneradores e que não estudaram o livro dos médiuns e não entendem que médium nenhum deve ser venerado, né? Respeitado sim, venerado não, e que são pessoas humanas, sujeitos a falhas como todos nós, fazendo um monte de besteira. Parece realmente figueiras que deram muitos frutos, mas que secaram e que ultimamente só nos trazem folhas secas. Bobagens, defendem coisas indefensáveis, né? Falam besteira pra caramba, se meteram, misturaram de um tudo aí no caminho e que realmente foram figueiras que acabaram secando. Talvez você saiba do que eu esteja falando, talvez não. Não vem ao caso citar nomes aqui. Procure aí, médiuns nós temos de todos os tipos, tamanhos, jeitos, idades, em todos os lugares, e que bom que é assim, porque são aqueles que nos permitem conhecer o mundo espiritual, mas são pessoas como todos nós e que podem e devem errar, né? Só não podem errar em nome do espiritismo, que aí a coisa fica feia, mas isso é uma outra conversa. Beleza, entendi, só não entendi a questão de Jesus amaldiçoou, foi Pedro que falou isso. Talvez essa tradução esteja mal feita, eu não acredito que Jesus poderia amaldiçoar o que quer que fosse, é meio um contrassenso, entende? Mas ok, é o Evandro aqui que está questionando isso, porque eu sou questionador, por isso que eu estou no espiritismo, porque se eu não fosse questionador, eu estava em qualquer religião que não deixa questionar, beleza? No próximo capítulo, nós vamos continuar falando sobre fé, a fé, mãe da esperança e da caridade, iniciando aí as instruções dos Espíritos. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa. Tchau!